Karim, eu te acompanho desde que você veio aqui. Madame Satã, eu estava aqui. Eu lembro. Mas você tem uma... 20 anos, faz. 20 anos Não, de 21 história. anos, né? Né? E agora você chegou na... Você já passou pela quinzena. Já passei por tudo que é lugar, Você né? ganhou o Sertão Regar, né? Quer dizer, você tem uma trajetória bacana aqui em Cannes. Como é que... Aí a chegada agora, competição, primeiro filme em inglês. Muita coisa junto ao mesmo Muita tempo, coisa. né? Como é que foi pra você essa Olha, na tua vida agora? É um sonho, assim, né? Assim, ter um filme... É um sonho, mas é curioso, né? Depois de tantos anos aqui, você tem um filme em competição que não é um filme exatamente brasileiro. É um filme brasileiro porque é feito por um brasileiro, mas que é um filme falado em inglês, sobre uma história que se passa na Inglaterra. Todo o contexto histórico é muito fora do que... Completamente, do que você... assim. Então, Alguém do argelino do Ceará, né? Não é uma pessoa que fazia um filme sobre os Tudors na Inglaterra, do século XVI. Não sei, tem um lado que é muito bacana, assim, né? De você ficar olhando assim, pensando, estou com esses atores aqui, com esse filme. Então, é muito curioso, depois de ter passado pelo festival com filmes, todos os filmes brasileiros, com exceção do Maria das Montanhas, que era um filme também brasileiro, mas feito na Argélia. Uhum. Eu não sei o que me espera, eu estou curioso saber o que vai acontecer amanhã de noite quando o filme passar. Mas é uma emoção grande, mas eu espero que eu possa voltar daqui a pouco também com um filme feito e falado em português, assim. Uhum. Fica sempre com esse desejo, assim, sabe? Que foi muito bacana você ganhar também, né, com A Vida Invisível aqui, porque era todo... Foi tão engraçado, quando a gente estava fazendo a versão final do filme, no mês passado, aí eu falei com a produtora, eu falei assim, tem que ter a tradução em inglês e em português. Ela olhou para mim e falou assim, não tem que fazer tradução em inglês, o filme é falado em inglês. Sim! A gente aí já que está eu trazendo me dei aqui. conta, eu falei, é mesmo, filme falado em inglês, é porque eu nunca penso em filme falado em inglês, né? Porque como foi eu que fiz, eu sempre penso que ele é um outro filme de um outro lugar, mas é maravilhoso também, porque eu acho que te coloca num lugar, assim, que é muito diferente, né, do filme de língua estrangeira, assim, e Cannes tem uma coisa muito incrível, que eu acho que deve ser, tem em todos os 3 grandes festivais de cinema do mundo. Eles são festivais, né, do mundo de cinema do mundo inteiro, né? Até o Thierry disse uma coisa que eu achei maravilhosa, que ele disse assim, que filme de língua não inglesa não devia concorrer ao Oscar, assim, né? Porque daqui a pouco vai ficar tudo sobre o Oscar, entende? E aí o que eu acho que é muito fascinante, assim, na posição que eu estou agora com esse filme aqui, é que você também entende um pouco o outro lado, assim, né? Porque realmente a indústria é uma indústria, né, maciça, assim, de entretenimento, de audiovisual, é uma indústria de língua inglesa, entende? Então é muito curioso você ver, por exemplo, eu estou recebendo o press break, assim, né, notícias sobre o filme desde, sei lá, de 2 semanas atrás, entende? É diferente o tipo de olhar muito diferente, aí você entende o quão na margem que você está quando você Você tem um nome que acho que as pessoas não imediatamente não, identificam como um brasileiro. É muito confuso, entendeu? Então, mas ao mesmo tempo é interessante, né? Porque aí você se dá conta, de um lado, é muito curioso qual é a dinâmica de um filme de língua inglesa na indústria, né? Qual é a dinâmica de um filme não de língua inglesa, né? Pensando no que você falou, o próprio Vida Invisível, a visibilidade que o Vida Invisível teve, a invisibilidade que o Vida Invisível teve por ser um filme em língua portuguesa, entende? Português, é verdade. E de um outro lado é muito bacana, porque todo mundo está ali no mesmo cinema, no mesmo tapete vermelho, com os mesmos fotógrafos, entendeu? Então acho que tem algo muito interessante, assim, de eu estar num outro lugar agora, entender que a gente ocupa um outro lugar, mas entender também que o festival é um festival que tenta prezar pela horizontalidade, né, dessa questão, que é uma questão e de ao mesmo tempo cultural mesmo, também, ao mesmo tempo também entender que você, que é um diretor brasileiro, pode ter um olhar sobre essa história da Inglaterra do século XVI. Isso é muito bacana. Eu fiquei muito me perguntando isso. Eu falei, assim, claro que todo filme que você faz, você se pergunta, será que eu tenho direito de fazer esse filme? O que tem que ser para contar a história? E aí eu fiquei pensando uma coisa, eu estava falando comigo antes, cara, os ingleses fizeram filmes, os americanos fizeram e fazem filmes sobre o mundo todo. Os caras tiveram a cara de pau fazer Chernobyl em inglês, entende? Assim, realmente, né, tipo... Eu falei, por que eu não posso? Ainda mais você tem uma questão, não é só porque eu não posso, assim, né? Tem uma outra questão, você vê, por exemplo, Cleópatra, entendeu? Feito lá. Todos esses grandes clássicos são com atrizes brancas, com atores brancos, fazendo papéis de atores, né, de árabes, ou de, enfim, de milhões de outras coisas. E aí outra coisa que eu achei muito legal de fazer isso, assim, eu nunca pensei em fazer algo histórico sobre a Inglaterra naquele momento. Tinha um fascínio, assim, com o certo cinema inglês no determinado momento. Mas, cara, é muito legal que o colonizado agora pode contar a história do colonizador, entende? Assim, e não só, você, mais uma vez, acho que você tem uma sensibilidade sobre uma mulher. Aí tem um outro tema central. Sobre um filme, um filme feminista, né? Completamente. Completamente. E a tensão, assim, o Henrique VIII é o símbolo maior do machismo tóxico, né?
Nossa Senhora! E ela é uma mulher que a gente não conhece tanto o que ela foi importante para a história da Inglaterra. Demais, e eu fiquei muito curioso quando a produtora me propôs esse projeto, me propôs ela como personagem, essas duas coisas que você acabou de falar, assim, uma coisa que é um personagem que é muito próximo dos meus personagens que eu já inventei, criei, vivi. Das Meninas da Vida Invisível, né? Exatamente. Como se ela fosse a antecessora delas, né? Histórica. Agora é engraçado que eu acho que eu consegui também fazer, ela é antecessora delas, mas eu tentei com que ela no filme também fosse um pouco além delas, assim, né? Porque eu acho que o filme tem também uma história de vingança grande e dela confirmar o poder dela, não como uma rainha, mas como uma mulher importante, né? Na história da Inglaterra, na história política da Inglaterra, que é muito bacana, assim. E então ela tem também... algo de muito em comum com os outros filmes, né? Assim, nesse sentido... Tem um parentesco, assim, com os outros filmes que você fez dentro da tua obra, né? Uma continuidade. E tem um parentesco emocional e um parentesco de linguagem, eu acho também, sabe assim, porque eu estava falando com alguém outro dia, ele é um filme em inglês, mas com sotaque de português, entendeu? Não na maneira como as pessoas falam, evidentemente, mas no jeito dele, né? O jeito dele se comportar. Eles têm um comportamento assim, até a linguagem, você não tem uma linguagem empolada de filme de época, né? Não. E tem uma coisa engraçada, porque a gente fala na Inglaterra, porque a Inglaterra dos... sei lá que é o nome dessa dinastia agora, é Windsor, não sei como é que chama, enfim, não importa muito, né? Mas essa é a Inglaterra antes da Inglaterra virar um império colonial, entende? E a Inglaterra, quando estava fazendo pesquisa, que eu dizia assim, vem cá, como é que, falando com o historiador, né? Se a gente fosse comparar com hoje, a Inglaterra seria tipo a Albânia, né? Ele falou, seria um pouco a Albânia, quer dizer, um país pequeno, pobre, isolado, entendeu? Não era uma grande potência naquele momento e era um lugar que era um lugar de gangue, assim, né? Tem uma mistura de coisa de gangue ali naquele lugar. Esse cara do Henrique VIII parece milícia, né? Mas é uma gangue aquilo ali, entendeu? Exatamente isso. E com um negócio religioso, né? Esse peso religioso também. Então, nesse sentido, assim, uma outra Inglaterra também, né? Uma Inglaterra muito mais visceral, né? Não é uma Inglaterra puritana, vitoriana, entendeu? É muito anterior a isso. Então, tinha um momento que eu fazia o filme e falei, gente, isso aqui parece uma coisa latina, né? Porque você tinha realmente uma coisa que era muito mais violenta e rústica do que você vai ter depois na maneira como a Inglaterra se coloca, né? A imagem da Inglaterra. E tem a herdeira de tudo aquilo, que é a Mary, né? Que vai ser realmente uma rainha importante, que vai ter essa herança. Isso que é muito legal também da Catherine Parr, porque eu acho que ela faz uma coisa que também está nos outros filmes, assim, né? Ela cria os filhos que não são dela, né? Ela cria os 3 filhos do Henrique VIII, ela educa essas crianças, assim, então acho que isso também foi algo... E uma dessas crianças vai virar a rainha que passou mais tempo, né, sendo rainha, além da Elizabeth II, que foi a Elizabeth I, assim, no momento... E ela que vai estabelecer realmente a Inglaterra como o grande império. Vai ser ali que começa o colonialismo, assim, né? Exatamente. É interessante, porque assim, em filme de época, o grande problema é tirar a poeira e fazer as pessoas se comportarem como pessoas normais, assim, cheias de paixões, de interesses e tal. E eu acho que você consegue isso no filme, né? Eu acho que tem outra coisa também que acontece, eu não tenho nenhuma reverência, nem interesse por famílias reais, entendeu? Em 2023 não dá tempo, né, cara? Assim, achar que alguém é melhor do que você, que tem um sangue azul, que tem mais direitos a outras coisas. Então, eu acho que isso me dá um lugar muito privilegiado dentro desse projeto especificamente, que fala da família real mesmo, no século XVI, que é um olhar mais horizontal, né? São pessoas igual a gente, então tem um olhar, assim, para quem não viu o filme, mas assim, além dele ser um filme de suspense, né, ele também é um filme, isso aqui é um drama doméstico, só que é um drama doméstico dentro do castelo, dentro da família, que é uma família que vira ali meio isolada. Então, eu acho que nesse sentido, eu espero que as pessoas se relacionem com os personagens, não porque eles são reis ou rainhas, né, mas porque eles são gente igual a gente, entendeu? Não tem nada de muito diferente ali, o sangue é vermelho, né, tudo é igual, assim, nada muda, assim. Então, nesse sentido, eu acho que tem um calor que eu estava procurando no filme que talvez venha daí. E você trouxe a Lene Louvart de novo na fotografia, que também é um detalhe importante, assim, nesse muito filme, importante, né? Assim, a minha colaboração. Obrigado por ter citado a Helene, assim, porque tem 2 pessoas que foram também, que fizeram Vida, a Helene e a montadora do Vida também, que fez esse filme, que é uma alemã, Heike, querida, mas a minha relação com a Helene é incrível, assim, eu aprendo muito com ela. Eu acho que eu desafio ela também num monte de coisa, que ela fala assim, tá ficando louco? Eu falei, não, por que não? E tal. Eu me lembro que no Vida Invisível eu disse assim, Helene, hoje eu tô aqui nessa sala e tal, eu tô achando que esse sol tá meio roxo. Vamos fazer um sol roxo? Ela ficou com a cabeça, eu falei, vamos fazer um sol roxo. Aí, enfim, eu acho que a gente tem uma coisa de uma colaboração que é muito bacana, mas
além de tudo isso, dessas curiosidades, o que eu acho que é muito incrível com a Elaine, assim, e eu acho que o que você acabou de dizer com relação aos personagens, o que eu acabei de dizer com relação aos personagens, ela me ajuda muito nisso, assim, né? Porque a câmera no meio do quadro tem sempre um xizinho, assim, né? Que você fica que é o centro do quadro. Nunca a câmera não deixa de... A única coisa que faz com que a câmera faça assim é quando o personagem, quando a protagonista vai de um lugar para outro, assim. Então, eu acho que isso te gera uma sensação de uma relação quase umbilical, assim, com os personagens, que vem muito do trabalho da Elaine. E a Elaine, ela não está muito preocupada no quadro, assim. O quadro está ali, né? Os elementos estão ali e tal. É o que o personagem está fazendo dentro do quadro. Então, eu acho que isso traz também uma relação que, né, que é muito, que te deixa mais próximo dos personagens. E é muito gostoso, assim, trabalhar com uma pessoa também que já vem fazendo cinema há tantos anos, assim, sabe? Eu estou fazendo isso há 20, longa-metragem eu estou fazendo há 20, cinema há 30. Então, tem algo ali que é um encontro geracional também, que é muito bacana. Muitas vezes os filmes de época são um pouco escuros. Esse teu filme não é, ele é intenso, tem muito vermelho, né? Também acho que a questão dos figurinos ali foi bastante importante. Eu adoro cor. Eu acho que eu jamais conseguiria fazer um filme preto e branco, entendeu? Assim, eu adoro cor. E eu queria muito traduzir uma sensação. Como é que a gente fala isso? É bling bling que fala? Como é que fala? A gente que usa marca. Como é que diz isso em português? Ai, não sei. Pergunta. Tem uma coisa de muito ouro, sabe? Assim, de muito. Sim. Mas é de ostentação, assim, né? Porque não é uma coisa discreta. Então a cor, para mim, também tem a ver. A cor tem a ver com ostentar, com exuberância, mas mais do que isso, que é uma maneira de você demonstrar a tua riqueza, né? Na verdade, colorir os tecidos, né? Tingir os tecidos era muito caro. E tinha uma coisa assim, como é que era? Eu acho que um vestido daqueles, cara... Não, as tapeçarias, né? Tinha muita tapeçaria. Uma tapeçaria daquelas custava o preço de um navio naquela época. Então tem uma coisa de esbanjar categoria, como dizem no Ceará, assim, sabe? Sim. De mostrar e tal, e uma certa vulgaridade que eu acho linda, assim, com relação àquela época, né? Sim, também era o rei, né? Era o rei. Quem acima dele, né? Era na verdade, uma expressão de poder, né? De reafirmação do poder dele. Sem dúvida. Mas era divertido, porque eu pensava muito, enfim, eu não estava muito, digamos... Claro que o filme é inteiro feito com uma pressão histórica muito grande, assim, mas eu me interessava muito naquelas formas. Teve uma hora que tem uma cena no filme que eles brigam dentro do quarto e tal, que pra mim aquilo... eu quero fazer uma cena como se fosse um balé, sabe? Como se fosse uma briga de boxe, mas com pessoas vestidas com uns vestidos gigantes e tal. Então, que também atrapalham o tem uma coisa, prende, exatamente. A gente não teve nenhuma, a gente teve referência no sentido, o figurino foi todo feito pro filme e tal, tem uma coisa muito delicada assim, não é como filme que eu pensava, mas também sem nenhuma referência. São roupas que as pessoas usam, entendeu? Não é um filme sobre o figurino, né? Porque é perigoso. Porque o figurino pode predominar sobre o drama, é uma né? roupa que a pessoa usa. Aí tem parte do filme que ela tá sem a saia, que ela tá com a parte de baixo da saia, tem a parte do filme que ele tá de camisola. Então, tinha uma coisa muito bacana, assim, de você ter uma liberdade. Tinha uma base, que era essa roupa, mas também não ficar o tempo inteiro. Não é um desfile de moda, né? Então, isso é muito legal. E, de novo, acho que isso desacraliza, né? A relação que você tem com os personagens, torna eles mais próximos. Na hora que você vê alguém, né, com um moletom dentro de casa, nem pode ser rei ou rainha, entendeu? Então, na época, eu ficava muito perguntando para o figurinista como é o moletom da época, entendeu? Como é que era a cueca da época, como é que era o cobertor daquela época. E eu acho que o filme, como ele é um filme muito doméstico, né? Sim, ele fica muito naquele ambiente do castelo, né? E a música, como é que foi, Karim? Você faz uma música pro filme e depois dos créditos você bota um pop ali, sacudindo. Como é que é isso? Que bom que você sabe que você gostou disso. Não, a música tinha uma coisa muito importante para mim, assim, é a primeira vez que eu faço um filme que é um thriller, assim, um filme de suspense. Então tinham dois grandes temas emocionais, assim, que foram a pauta pro compositor, que era como que a gente gera tensão, né, sem necessariamente entrar nos mesmos códigos, né, de não sei quantos anos de suspense, mas como é que você gera... Eu não sei como é que você gera uma emoção que tem a ver com dor, né? São duas sensações muito diferentes, medo e dor, assim, né? Como ele tem a doença do Henrique VIII, é um fator ali naquele momento, né? Mas eu falo com dor também, não só essa dor aí, eu falo de uma dor... Das perdas, né? Desse eterno conflito que essa mulher tem com esse homem, que é absolutamente abusivo com ele e tal. Então, isso junto com o suspense, eu acho que foi o mais importante, porque era como é que você negocia essas duas notas, né? Digamos assim. Então, acho que foi uma coisa muito legal que o compositor fez. O compositor é um compositor que eu nunca tinha trabalhado com ele
ele fez muitos filmes da Claire Denis, por isso que eu chamei ele, eu sou muito fã da Claire Denis, que é uma diretora francesa, e eu achava que era importante que a gente tivesse um compositor inglês, assim, que usasse os instrumentos daquela época. Então o filme é todo feito com instrumentos daquela época, então ele tem um elemento muito inglês, mas ele está sempre a favor da história. E no final não dava muito para terminar o filme com música de trilha, entende? Tinha que ser assim, eu acho que tem que trazer o filme para o presente, você tem que jogar o espectador no presente. Aí tem uma música da PJ Harvey no final que eu adoro e tudo, que eu acho que traz uma energia mais violenta, assim, menos doce pro filme, que eu acho que era muito bom, porque bom, diante dos acontecimentos, né? Não vamos dar spoiler, mas enfim, diante dos acontecimentos. Mas eu fiquei muito na dúvida, né? Porque eu tenho sempre a sensação de cair na melancolia ou de cair na tristeza, assim, que eu acho que não é uma sensação de catástrofe importante, mas aqui eu queria cair no punk rock no final, sabe? Então, e as cores dos créditos são coloridos, então acho que a gente tira a gente daquele lugar. Eu gosto dos créditos também. Eu me lembrei do A Vida Invisível também, que você tinha um trabalho de créditos bem bacana. Porque créditos, né? Então, todo segundo na tela conta, né, gente? Claro. Então, eu não gosto, nem que seja assim, 1 minuto, é muito tempo. Então, que os créditos também tenham uma conversa com o filme e tal. E aí foi engraçado, porque o filme chama Firebrand, e aí, em inglês, pirilampo, vagalume é Fireflies. Eu falei, por que não terminar o filme com Fireflies, que são essas possibilidades de esperança que se acendem, né? Bom, nós temos que terminar aqui. Obrigado, Karim. Obrigado de novo. Obrigado a você. Sorte aí na competição.